E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de Cálculo 2, onde nós vamos conhecer regra da substituição, que é uma regra que a gente aplica para resolver integrais que tenham essa forma aqui, né? Integral, né? O integrando tem essa forma aqui, né? O f de g de x vezes g' de x dx, tá bom? Então, de onde é que sai essa forma aqui? Vocês devem se recordar da regra da cadeia, né? Aqui, eu vou ter um fzão de g de x. Então, quando a gente calcula a derivada dessa função em relação a x, aí a gente aplica aqui a regra da cadeia. E aí fica o fzão linha, né, de g de x vezes a derivada, né, do g de x. Então, essa forma aqui que vocês estão vendo, a gente poderia até substituir esse f aqui pela derivada da primitiva de f, né? Então, nesse caso, essa expressão aqui que vocês estão vendo, né, ela poderia ser reescrita dessa forma, né? Integral da derivada da primitiva, né, de f de g de x vezes a derivada do g de x, né, dx. Mas a realidade que eu quero que vocês percebam é que essa expressão ela tem a forma de uma função f, né, onde a variável de f é substituída por uma função g de x, e esse resultado está sendo multiplicado pela derivada de g de x. Bom, é isso que vocês têm que perceber. Então, qual é o pensamento aqui dessa técnica, né? O pensamento aqui é o seguinte: se eu disser que esse g de x é igual a u, então quando eu derivo u, eu vou ter du. E quando eu derivo o g de x, vai ficar a derivada de g de x vezes o dx. Bom, então notem que nesse caso aqui, tendo essa derivada, né, tendo essa integral, né, do f de g de x vezes g' de x. Então, no lugar do g de x, eu vou colocar o u, então fica a integral do f de u vezes, e aí observe que o g' de x dx é exatamente o du, né? Então, vezes o du. E aí, assim, aplicando essa técnica de integração, eu transformo essa função aqui em uma função mais simples, né? E aí, nesse caso, a integral aqui, ele vai ficar sendo a primitiva, né? A primitiva de f, que é no caso, ficou f de u. E aí, em seguida, a gente pode substituir o u pelo g de x. E aí vai ficar o fzão de g de x. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo 1. Encontre a integral do x ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então, essa integral, nós poderíamos reorganizar dessa maneira aqui, né? Aí ficaria a integral do cosseno de x à quarta mais 2 vezes x ao cubo dx. Então, observe que, por exemplo, essa função aqui tem a forma, né, integral do f de g de x vezes g' de x, né, dx. E, de fato, tá? Se eu disser que o f de x, né, é igual ao cosseno de x, e temos que o g de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x à quarta, mais 2. Então, vamos ver como é que ficaria, então, g' de x dx, né? Para dar certo aqui. Então, vamos dizer que u é igual a x à quarta mais 2. O que implica dizer que du, que é a derivada de u,
vai ser a derivada de x à quarta mais 2 dx, né? E no caso fica 4x ao cubo dx. Só que nesse caso aqui, nós temos x ao cubo dx. Então, para que x ao cubo dx seja igual ao du, eu tenho, né, que multiplicar a função aqui por 4, né? Ou uma outra ideia seria eu passar esse 4 para cá, para o lugar do du. Bom, então aqui vai ficar assim: x ao cubo dx vai ficar igual a du sobre 4. Então, trazendo de volta essa expressão, então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o x à quarta mais 2 por u, e eu vou substituir o x ao cubo dx por du sobre 4. Então, fazendo essas substituições, nós vamos ter a integral do cosseno de u vezes... Aí o x ao cubo dx vai ficar du sobre 4. Aí eu posso botar esse 4 em evidência, fica 1/4 vezes a integral do cosseno de u du, né? E o cosseno de u, nós já sabemos que é o seno, né? Então vai ficar seno de u sobre 4 mais a constante c, né? Que é a integral indefinida. E aí, para finalizar, a gente substitui o u por x à quarta mais 2. Então, vai ficar seno de x à quarta mais 2 sobre 4 mais a constante c. Exemplo 2. Calcule a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx, né? Então, vejam que se eu determinar a derivada de 2x mais 1, o resultado vai ser só o dx, né? E o dx é o que está multiplicando toda essa expressão que está dentro, né, do radical, né? É o que está multiplicando. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou dizer que u vai ser igual a 2x mais 1, o que vai implicar dizer que o du, que é a derivada, né, de u, ele vai ser apenas o número 2, dx. Então, como eu só estou multiplicando o dx aqui, né, o radical pelo dx, então eu quero saber qual é o valor do dx em função do du. Então, eu tenho dx igual a du sobre 2. Então, eu vou substituir então 2x mais 1 por u e o dx por du sobre 2. Então, vai ficar assim, integral, né? Vou só repetir o que está aqui. Então, fica 2x mais 1 dx. Então, vai ficar a integral da raiz de u, que é o 2x mais 1, né? E o dx, que vai ser du sobre 2. Aí, esse sobre 2 eu boto em evidência, né? Então, vai ficar 1/2 da integral de u elevado a 1/2, que eu vou botar aqui na forma de potência, vezes du. U elevado a 1/2, nós já sabemos que fica u, aí eu vou somar 1/2 com 1, né? Fica 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1 vezes esse 1/2 aqui, né? Mais a constante c. Então, vamos ter, né? 1/2 mais 1, vocês vão ver que dá 3/2, né? Então, vai ficar u elevado a 3/2 sobre... Aí, aqui fica 3/2, né? 3/2 vezes 1/2. Esse 1/2 é desse daqui, né? Que foi o 1/2 que eu pus em evidência, mais a constante c. Aí aqui eu só inverto, né? Multiplico o numerador pelo inverso do denominador. Então vai ficar 2. Aí no lugar do u, eu vou colocar agora de volta o x mais 2, 2x mais 1, né? Então vou botar 2x mais 1 elevado a 3/2
sobre 3, né? Vezes 1 meio, mais a constante C. E agora é só simplificar, né? Posso simplificar aqui esse 2 com esse 1 meio, né? E aí a expressão vai ficar 2x mais 1 elevado a 3 meios sobre 3 mais a constante C. Bom, qualquer dúvida, coloca aí nos nossos grupos, tá? Um segundo modo que a gente pode aplicar para resolver essa integral seria a gente chamar toda a função raiz quadrada de 2x mais 1, ou seja, todo o integrando aqui, de u. Então, dessa forma, a derivada, né? Ou melhor, vamos escrever o u, essa função, né? Tirar do radical, escrever ele na forma de potência, né? Então, vai ficar 2x mais 1 elevado a 1 meio. Então, a integral de u, que é o du, ele vai ser o seguinte, a integral não, desculpe, a derivada de u, né, que é o du, então vai ser a derivada dessa função. E aí a derivada dessa função é só a gente aplicar a regra da cadeia, que vai ser o quê? Vai ser a derivada, né, no caso 1 meio, ele vem para cá multiplicando, vezes a derivada de 2x mais 1, que é só o próprio 2, né, vezes essa função aqui, né? 2x mais 1. Só que eu faço 1 meio menos 1, que fica menos 1 meio, né? Dx. Ok? E aí, aqui eu posso simplificar, né? 1 meio com 2. E no final, temos que o du ele vai ser a raiz quadrada de 2x mais 1, né? No denominador. E o dx em cima. Ok? Aí esse 2x mais 1, né? Que está aqui no denominador, eu vou passar para cá multiplicando. Então, dessa forma, temos que o dx ele vai ser a raiz quadrada de 2x mais 1 du, né? A raiz quadrada de 2x mais 1 du. Lembrando que a raiz quadrada de 2x mais 1 eu chamei de u, né? Então, vou substituir então, todo esse radical por u. Então, dx vai ser igual a u du. Ok? Bom, e aí dessa maneira agora é só a gente substituir, né? Então, vai ficar integral a raiz quadrada de 2x mais 1, vou só reescrever, tá? 2x mais 1 dx, e aí vai ficar integral a raiz quadrada de 2x mais 1, chamei de u, então vai ficar u, vezes o dx, nós vimos aqui, é o du, então fica u du. E aí temos a integral de u ao quadrado du. E agora é só calcular a integral de u ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar u, aí a gente soma, né, 2 mais 1, que dá 3, sobre 3, mais a constante, né? Quem é o u? O u é a raiz quadrada de x mais 1, né? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2x mais 1 elevado a 3 sobre 3 mais c, né? Que é exatamente o que nós encontramos aqui, né? A diferença é que aqui eu deixei na forma de potência, né? Ficou 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. E aqui ele está na forma de um radical elevado a um expoente 3. Mas o resultado é o mesmo, tá? Então, tem esse caso particular aqui, tá certo? Agora, encontre a integral de x sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx. Então, essa integral, que eu vou só reescrever ela aqui, ó, né? Vai ficar a integral de x sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx.
Isso aqui eu posso reorganizar só, tá? Que vai ficar assim, a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado vezes x dx. Então, observe que o x dx ele é um fator da derivada de 1 menos 4x ao quadrado, né? Se eu derivar aqui essa expressão, né, que está dentro do radical, né, o radicando aqui. Eu vou chamar de u a expressão 1 menos 4x ao quadrado. E aí vou derivar, né? Então, a derivada de u é o du, e a derivada de 1 menos 4x ao quadrado vai ser menos 8x dx, né? A derivada de 1 é 0, e a derivada de menos 4x ao quadrado, né? O 2 multiplica o menos 4, que dá 8, e diminua uma unidade nesse expoente, né? Por isso que fica só o x. Então, aqui fica claro, né? Vou passar o menos 8 dividindo, para que fique só o x dx, né? Então, fica x dx igual a du sobre menos 8. É o que eu vou fazer. Vou substituir aqui o x dx por du sobre menos 8 e 1 menos 4x ao quadrado eu vou substituir por u. Então, vai ficar integral. Aí, já substituindo, fica 1 sobre raiz quadrada de u vezes x dx é du sobre menos 8, né? Então, fica du sobre menos 8. Então, eu vou botar esse denominador menos 8 em evidência. Então, vai ficar menos 1 sobre 8, integral. E aí, aqui que está 1 sobre a raiz quadrada de u, eu vou escrever ele na forma de potência. Então, fica u menos 1 meio, du. Pronto. Aí, agora é só a gente calcular a integral de u elevado a menos 1 meio. Então, vai ficar menos 1 oitavo vezes u. Aí eu vou somar uma unidade, né? Então fica menos 1 meio mais 1, menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Então vai ficar 1 oitavo vezes menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, né? Então fica u elevado a 1 meio sobre, aqui fica 1 meio. Eu não coloquei aqui a constante c, mas lá no final eu vou colocar, tá bom? Então, temos vezes, aí aqui fica, aqui inverto, né? Eu faço o inverso do denominador vezes o numerador. Então, fica vezes 2, vezes o u, que é a raiz quadrada, né, de u. Na verdade, é vezes u elevado ao meio, né? Que é a raiz quadrada de u. Que aí agora é só simplificar, né? Aqui fica 4, aqui fica 1. Então, por fim, nós vamos ter a raiz quadrada de u sobre 4 mais a constante c. Ok? Então, e para finalizar, vamos substituir o u por 1 menos 4x ao quadrado. Então, vai ficar assim, né? A raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado sobre 4 mais a constante c. E assim a gente termina essa questão. Exemplo 4, né? Calcular a integral de e elevado a 5x dx. Então, dessa vez aqui eu tenho uma potência, né? O integrando é uma potência de base e, né? E o expoente é uma expressão aqui, é o 5x. Então, a gente vai utilizar a mesma ideia, né? Que veja, se eu disser que 5x é igual a u, a derivada de u vai ser um fator, né? Vai ser alguma constante multiplicada por dx. Então, vamos pensar assim, u ele vai ser igual a 5x, então isso implica dizer que o du ele vai ser apenas o 5dx. Aí logo, como aqui só tem o dx, né? Então, temos que o dx vai ser du sobre 5. Tá? Então, vamos reescrever então essa integral. Então vai ficar integral de e
elevado a 5x dx, que com a substituição vai ficar integral de e elevado a u, e o dx é o du sobre 5. E aí eu vou botar esse denominador 5, né? 1 sobre 5 em evidência. Aí fica 1 sobre 5 integral de e elevado a u du. Então, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, né? Então, fica 1 sobre 5 vezes e elevado a u, mais a constante c. O u é o 5x, né? Então, eu tenho e elevado a 5x sobre 5 mais c, tá? E aí fica só um detalhezinho para critério de informação. Em geral, quando temos a integral de e elevado a x dx, né? Nesse caso aqui, normalmente, né? Isso aqui vai ser e elevado a ax sobre a mais a constante c, tá certo? Então, fica essa informação aqui para futuras integrais semelhantes a essa, tá? Quando um e elevado a um a que é constante, é um número real qualquer, diferente de zero, né? Vezes x, tá bom? Aí vocês podem escrever já direto, né? E elevado a x sobre a. Exemplo 5. Encontre a integral da raiz quadrada da soma entre 1 e x ao quadrado multiplicado por x elevado a 5, né? Dx. Bom, então, temos que a derivada de 1 mais x ao quadrado, ele não resulta em uma expressão que tenha como um dos fatores x à quinta dx. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte artifício, né? Esse x à quinta aqui, eu vou reescrever ele como sendo x à quarta vezes x, tá bom? Porque aí eu vou ter um x dx, que é um dos fatores da derivada de 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Eu vou chamar de u, o radicando, né? Vai ser 1 mais x ao quadrado, logo, du, que é a derivada de u, vai ser 2x dx, que implica dizer que o dx é o x dx, né? Ele vai ser exatamente o du sobre 2. Bom, vai ficar assim. E esse x à quarta que vocês estão vendo aqui, nós vamos encontrar da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar esse daqui, né, que é o u igual a 1 mais x ao quadrado, e vou passar o 1 para o outro lado, né? Então, dessa forma, eu vou ter x ao quadrado igual a u menos 1, ok? Como eu estou interessado em x à quarta, significa dizer que eu vou elevar ao quadrado esse x ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer x ao quadrado elevado ao quadrado, que é o x à quarta, né? Então, isso aqui vai ser, o x ao quadrado é u menos 1, então vai ficar u menos 1 elevado ao quadrado, tá bom? Então, vamos fazer essas substituições nessa integral aqui, que eu vou reescrever ela aqui embaixo, né? Então, vai ficar integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes x à quinta. Ou melhor, vou escrever assim, ó, x à quarta vezes x dx, onde as substituições vai ficar assim, né? Vai ficar integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é u, né? Então fica raiz quadrada de u vezes o x à quarta é o quadrado de u menos 1. Então fica u menos 1 elevado ao quadrado. E o x dx, que é du sobre 2. Então fica du sobre 2. E aí, reorganizando novamente, eu vou botar um meio em evidência. E aí fica a integral da raiz quadrada de u vezes u menos 1 ao quadrado du. Ok? Então, para resolver agora aqui,
eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou escrever, né? Vou botar aqui, ó, 1 meio vezes a raiz quadrada. A raiz quadrada de u é u elevado a 1 meio, né? Vezes. Aí eu vou desenvolver, né? Vou expandir aqui esse quadrado, então vai ficar u ao quadrado menos 2u mais 1 du. E agora, em seguida, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Fazer assim. Então, isso aqui vai ficar 1 meio vezes a integral. E aí eu tenho, né? U ao quadrado vezes u elevado ao meio. Somos expoentes, tá? Então, vai ficar u elevado a 5 sobre 2 menos 2 vezes u elevado, aí aqui é como se fosse 1, né? Então, 1 mais 1 meio fica 3 sobre 2, mais u elevado a 1 meio vezes 1, que fica u elevado a 1 meio du. Ok? E agora aqui é só aplicar a propriedade da integral, né? Eu vou calcular cada um desses termos, né, de maneira separada, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 meio vezes, aí aqui fica u elevado a 5 meios mais 1, u elevado a 5 meios mais 1, sobre esses 5 meios mais 1, menos 2, u elevado a 3 sobre 2 mais 1, sobre 3 sobre 2 mais 1, mais u elevado a 1 meio somado com 1 sobre 1 meio mais 1, mais a constante c que a gente coloca no final, né? Então fica 1 meio vezes, aí aqui é só somar, né? 5 meios mais 1 dá 7 meios, então fica u elevado a 7 meios, e embaixo também fica, né, 7 meios, menos 2, u elevado a 3 meios mais 1 dá 5 meios, então 5 meios, embaixo também fica 5 meios, mais u elevado a 1 meio mais 1 dá 3 sobre 2, né? Então, elevado a 3 sobre 2, e embaixo fica 3 sobre 2, mais a constante c, né? Então, aqui a gente, nos denominadores, né, a gente vai multiplicar o inverso deles com o numerador. Então, vai ficar 1 meio vezes, né, 2 u elevado a 7 sobre 2 sobre 7 menos 2, esse 2 é esse daqui, tá? Vezes 2, que é desses 5 meios, né, que está invertendo, vezes u elevado a 5 meios sobre 5 mais u, no caso aqui eu estou invertendo, né, fica 2 u elevado a 3 meios sobre 3, né, mais a constante c, que aí nesse caso, veja que todos os termos estão sendo multiplicados por 2, né? Eu posso cancelar com esse 1 meio aqui. Então, no final, a expressão fica u elevado a 7 sobre 2 sobre 7 menos 2 u elevado a 3 sobre 2 sobre 2 mais u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante c. E agora, no final, devemos recordar que o u é 1 mais x ao quadrado, né? Então, vamos ter que fazer a substituição. Então, no final, isso aqui vai ficar assim, né? Vou até escrever com outra cor. 1 mais x ao quadrado elevado a 7 sobre 2 sobre 7 menos 2 vezes 1
mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3. Tá? Só uma correção que eu percebi agora aqui, tá? Aqui não é 3, aqui é 5. Então, vamos fazer aqui a devida correção. Bom, que eu acabei botando 2, mas é 5. Então, aqui é 5. Bom, para não haver confusão, então fica 5 e aqui o expoente é 5 sobre 2. Mais a constante c, certo? Então, no final, essa é a integral. Exemplo 6, calcule a integral da tangente de x dx, né? Então, temos aqui uma razão trigonométrica. Então, para a gente continuar, vocês devem recordar que a tangente de x, ele é o quê? Ele é o seno de x sobre o cosseno de x. Bom, vamos recordar essa situação aí. Tá? Então, eu posso até reescrever essa integral dessa maneira. Então, fica a integral do seno de x sobre o cosseno de x dx. Ok? Bom, temos que a derivada do seno de x, ele é o cosseno de x, tá bom? Só que aqui fica estranho se eu escrever ele dessa forma assim, né? Integral do seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x dx, ok? Por quê? Porque se eu derivar o seno de x, ele não vai dar 1 sobre o cosseno de x dx, tá? Então, o ideal é que a gente utilize, então, chamar de u o cosseno de x, porque a derivada do cosseno de x é o menos seno de x, né? Então, a gente pode encontrar aqui, então, o fator seno de x dx, tá? Então, esse vai ser a estratégia que nós vamos adotar. Vamos chamar de u o cosseno de x. Então, implica dizer que o du, ele vai ser quem? Ele vai ser menos o seno de x dx. Pronto. Então, é só a gente fazer a substituição, né? Lembrando que a gente acha o seno de x. Então, significa que o seno de x dx, ele vai ser o menos du. Ok? Então, vamos substituir agora, né? Então, vai ficar integral de quem? No caso, no lugar do cosseno de x é u, né? Então, fica 1 sobre u vezes o seno de x dx é igual a menos du, né? Então, vamos botar assim, menos du. E vai ficar menos a integral de 1 sobre u du, né? A integral de 1 sobre u, nós já conhecemos. Ele vai ser o ln de u, né? Então, fica menos o ln do módulo de u mais a constante c. Aí, lembrando que quem é u? O u, ele é o cosseno de x. Então, isso aqui vai ser menos o ln do módulo do cosseno de x mais a constante c, tá bom? Bom, pela propriedade dos logaritmos, né? Esse menos aqui é como se fosse menos 1 vezes o ln, né? Então, eu posso pegar esse menos 1 que está multiplicando o ln e colocar aqui dentro do logaritmando como o expoente. Então, isso aqui vai ficar assim, ln do módulo do cosseno de x elevado a menos 1 mais c. Aí só uma observaçãozinha aqui, tá? Quando eu escrevo, né, o inverso do cosseno de x, isso daqui representa o arco cosseno de x, tá bom? Ele é o arco cosseno de x. Mas quando eu escrevo o cosseno de x elevado a menos 1, desta maneira aqui,
isso aqui representa 1 sobre o cosseno de x, tá? Que são coisas, são distintos, tá? O arco cosseno de x não é igual a 1 sobre o cosseno de x. Então, continuando, temos que isso aqui vai ser o ln do módulo de 1 sobre o cosseno de x. E 1 sobre o cosseno de x, né, é a secante. Então, isso aqui vai ser igual a ln do módulo da secante de x, mais a constante c. Bom, então, fica então como também importante, né, como anotação, tá? Então, a integral da tangente de x dx é o ln do módulo da secante de x. Isso aqui a gente não tinha demonstrado por meio de integral. Ou melhor, não tinha sido demonstrado por meio de derivada. Agora vamos ver como é a regra da substituição para o cálculo de integrais definidas, né? Onde as integrais definidas são aquelas onde o resultado é um número. Então, considerando uma função g que é contínua em um intervalo AB e f, uma função contínua na imagem de g, né? Onde a função ela tem essa forma aqui que nós já vimos, né? Na regra da substituição, sendo que ela está sendo integrada no intervalo de a a b, né? O intervalo de integração está definido. Então, quando eu aplico a regra da substituição, que eu faço g de x igual a u, então, o intervalo de integração ele precisa ser alterado para de g de a g de b, ou seja, se eu digo que u é igual a g de x, então eu preciso saber qual é o valor de u para quando x é igual a a e o valor de u para quando x é igual a b. É isso. Então, no final, eu não preciso trocar o u de volta para a função g de x, né? Então, eu já faço a integração direto, encontro a primitiva e aplico aqui nesse intervalo, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo que aí vocês vão ver que isso é muito mais simples do que parece. Então, exemplo 7, né? Calcular a integral definida no intervalo de 0 a 4 de raiz quadrada de 2x mais 1 dx, né? A primitiva, né, dessa função nós já calculamos lá no exemplo 2, então nós vamos fazer agora considerando esse intervalo aqui. Se você quiser, você pode pegar já lá a primitiva e aplicar aqui no intervalo, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer a regra da substituição. Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou chamar de o 2x mais 1. Aqui, estou chamando de u 2x mais 1. Consequentemente, o du vai ser o 2dx. Implica dizer que o dx ele vai ser du sobre 2. Como eu estou aplicando no intervalo de integração, então eu tenho que saber qual o valor de u para quando x é 0 e para quando x é 4. Tá? Então, se x, né, for igual a 0, implica dizer que o u vai ser 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, o u é igual a 1. Já se x for igual a 4, né, implica dizer que o u vai ser 2 vezes 4 mais 1. Então, 2 vezes 4 dá 8 e 8 mais 1 dá 9. Então, nesse caso, o intervalo de integração, onde x era de 0 a 4, vai ser substituído de 1 até 9. Então, dessa maneira, nós vamos ter integral, no caso, aonde é 0 vai ser 1, aonde é 4 passa a ser 9, da raiz quadrada de u, e o nosso dx aqui vale du sobre 2, né? Du sobre 2. Então, organizando aqui, eu tenho 1 meio da integral de u elevado a 1 meio, melhor, a gente deixa assim mesmo, na raiz quadrada de u, que vai de 1 a 9 du. A raiz quadrada de u, a gente sabe que é u elevado a 1 meio, né? Então, isso aqui vai ficar 1 meio
vezes, aí eu vou fazer u elevado a 1 meio mais 1, que dá 3 meios, né? Bom, sobre 3 meios, variando, né? De 1 a 9. Veja que dessa vez eu não vou fazer o u voltar a ser o valor 2x mais 1, tá? Eu já vou aplicar aqui mesmo, tá bom? Então, aqui vai ficar 1 meio. Esses 3 meios aqui vai inverter, né? Fica 2 sobre 3, vezes o u eu vou botar aqui na forma de radical, né? Fica a raiz quadrada de u elevado ao cubo, variando de 1 a 9. E aí aqui eu vou simplificar, tá? 1 meio eu simplifico com 2, e aí nós vamos ficar com raiz quadrada de u elevado a 3 sobre 3, no intervalo de 1 até 9, né? Então, aplicando aqui eu tenho raiz quadrada de 9 elevado a 3 menos raiz quadrada de 1 elevado a 3 sobre 3, né? Então, a raiz quadrada de 9 dá 3. E elevado a 3 dá 27. A raiz quadrada de 1 é 1, que elevado a 3 dá 1, né? Então, fica menos 1 sobre 3, que dá 26, né? Fica 26 terços. Ok? Se quiser escrever na forma de um número misto, né? Então fica 8 inteiros e 2 terços. Bom? Agora vamos para o exemplo 8. Calcule a integral definida, né, no intervalo de 1 a 3 de dx menos 5x ao quadrado, né? Então, veja que a derivada de 3 menos 5x dá uma expressão onde um dos fatores é o dx, né? É apenas o dx, ele não vai ter x elevado a alguma coisa. Então, vamos começar dizendo então que u é igual a 3 menos 5x. Então, isso quer dizer que o du ele vai ser só o menos 5, né, dx. Logo, né, o dx ele pode ser escrito como sendo du sobre menos 5, tá? E ainda temos o seguinte, se x for igual a 1, implica dizer que o u ele vai ser 3 menos 5 vezes 1. Tá? Então, fica menos 5 com mais 3 dá menos 2. Né? Então, se x for 1, o u vai ser menos 2. Já se x for igual a 3, então o u ele vai ser 3 menos 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15, né? Então, 3 menos 15 vai dar menos 12. Assim. Então, vamos reescrever essa integral fazendo a substituição. Tá? Então, vai ficar assim. Integral, no lugar do 1 vai ser menos 12. Opa, menos 2, na verdade, né? No lugar do 1 é menos 2. No lugar do 3 vai ser menos 12. dx, ou melhor, o dx vai ser du sobre menos 5. Então, fica du sobre menos 5 vezes... Aí aqui vai ficar 1 sobre u ao quadrado, né? Então, a gente vai organizar isso aqui da seguinte forma. Vamos botar esse menos 1 quinto, né, em evidência. Tá? Veja que a integração está indo de menos 2 a menos 12, né? Então, a gente vai inverter isso daqui para embaixo ficar o menor, em cima o maior. Então, vai ficar menos, tá? Menos 1, integral de menos 12. Vocês se lembram que quando a gente inverte o intervalo aqui, né? Os extremos, o sinal da integração muda, tá? Por isso que eu estou multiplicando por menos 1. Então, vai de menos 12 a menos 2 vezes 1 sobre u ao quadrado, ou a gente pode escrever até na forma de potência. Em vez de escrever 1 sobre u ao quadrado, a gente escreve u elevado a menos 2 du. Tá? Organizamos aqui. Então, vai ficar 1 quinto, que é menos 1 quinto vezes menos 1. Aí, u elevado a menos 2, eu vou somar uma unidade aqui. Né? Então, quando eu somo, fica só o menos 1. Então, vai ficar u elevado a menos 1
sobre menos 1. É isso? Variando de menos 12 até menos 2. Pronto. Aí, 1/5 vezes menos 1 fica menos 1/5. Então, fica menos 1/5. E aqui dentro vai ficar, né? U elevado a menos 1 ficaria U sobre 1 sobre U, né? Então, vai ficar 1 sobre menos 2 menos 1 sobre menos 12. Assim vamos ter, né? Vai ficar menos 1/5 vezes menos 1/2. Aí aqui fica as tais iguais dá mais, né? Fica mais 1/12. E aí fica menos 1/5. Aí o MMC entre 2 e 12 é o próprio 12, né? Então fica 12. Aí 12 dividido por 2 dá 6, vezes menos 1 dá menos 6. E aqui 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 dá 1, né? Sim. E aí temos menos 1/5 vezes menos 5/12, né? E aí eu posso simplificar, né? 1/5 com esse 5 aqui. E aí eu tenho menos, com menos dá mais, né? Que é uma multiplicação. Então, no final fica 1 sobre 12. Pronto. Então, essa é a integral definida aplicando a regra da substituição. Agora vamos ver integrais de funções simétricas, né? Então, para funções simétricas, vocês devem primeiro recordar o intervalo simétrico, né? Intervalos simétricos são aqueles intervalos onde os extremos são opostos, né? Então, é de menos a até a. Já as funções simétricas existem dois tipos, que é o chamado a função par e a função ímpar. Então, a função par, ela satisfaz essa condição aqui, né? Ou seja, o f de menos x é igual ao f de x, né? E no caso da função ser par, né? Então temos que a integral dessa função f no intervalo de menos a até a vai ser igual a 2 vezes a integral da mesma função, só que no intervalo de 0 até a. Então, isso se torna mais fácil, né? Quando a gente vai de 0 até um número. Já, se a função for ímpar, ela satisfaz essa condição aqui, ó. O f de menos x é igual a menos o f de x. Tá? Então, nesse caso aqui, se isso aqui acontece, então a integral no intervalo simétrico, né, de menos a dessa função f, ela é igual a zero. Você não precisa perder tempo fazendo cálculo, você já pode dizer que ela é zero. Exemplo 9. Determinar a integral de menos 2 até 2 da função x à sexta mais 1 dx. Então, nesse caso aqui, nós temos um intervalo simétrico, né? Então, vamos verificar então, se essa função aqui ela satisfaz as condições de uma função par ou de uma função ímpar, né? Então, sendo o f de x igual a x elevado a 6 mais 1. Então, o f de menos x, ele vai ser, aí substituindo, fica menos x elevado a 6 mais 1, que é igual a x elevado a 6 mais 1, que é igual ao próprio f de x. Nesse caso aqui, o que a gente pode dizer é que o f de x é par, tá? É uma função par. Então, sendo uma função par, a condição que ele satisfaz é a integral de menos 2 a 2 de x à sexta mais 1 dx, ele vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 2 de x elevado a 6 mais 1 dx. Tá? Aqui é uma função polinomial, né? Então a gente não precisa aplicar regra de integração, nada disso, né? A gente pode aplicar direto aqui. Então, vai ficar 2 vezes a integral de x elevado a 6 é x elevado a 7 sobre 7. E a integral de 1 é o próprio x, né? A integral de 1 dx, né? No intervalo de 0
a 2. Nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes... se eu substituir x por 0, dá 0, né? Tudo 0 aqui. Então, só vou substituir por 2, tá? Vai ficar 2 elevado a 7 sobre 7, mais 2, né? Tá? E aí, quando eu faço a distribuição aqui, né? Okay? Ele vai ficar 2 elevado a 8 sobre 7, mais 4. 2 elevado a 8 vai dar 256, né? Fica 256 sobre 7 mais 4. E aí no final fica 256. Aí eu faço 7 vezes 4, que dá 28 sobre 7. E agora é só somar isso aqui, né? Dá 284 sobre 7. Bom, então... essa é a integral definida, né, dessa função aqui. Exemplo 10, né, vamos calcular essa integral aqui, onde o intervalo de integração também é um intervalo simétrico. Então é interessante verificar se essa função aqui satisfaz as condições de uma função par ou de uma função ímpar, né? Então aqui vai ser o seguinte, vamos dizer que o f de x é igual a tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Pronto. Então, com isso, vamos ver quanto vai dar o f de menos x, né? Se o f de menos x for igual ao f de x, ele é uma função par. Se ele for igual a menos x, ele é uma função ímpar, né? Agora, se der alguma coisa, aí ele não é uma função simétrica, e aí a gente vai ter que arrumar um jeito de resolver esse problema aqui. Tá? Então, o f de menos x vai ser o quê? Vai ser a tangente de menos x sobre 1 mais o quadrado de menos x mais a quarta potência de menos x, né? Então, eu tenho que a tangente de menos x ele é igual a menos tangente de x sobre 1 mais... o quadrado de menos x é o próprio x, é o próprio quadrado de x, né? E a quarta potência de menos x é x elevado à quarta. Então, veja que essa função aqui é o oposto dessa daqui, ou seja, isso aqui é igual a menos o f de x. Então, podemos dizer que o f de x é uma função ímpar, né? Vou botar aqui, ímpar. Então, dessa maneira, como ele é uma função ímpar, que a gente tem aqui a integral de menos 1 até 1 da tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta dx. Isso daqui é igual a 0, né? Como ele é uma função ímpar e estamos calculando a integral em intervalo simétrico, então a gente já pode dizer que ele é igual a 0 e não precisa aplicar nenhuma técnica de integração aí, tá certo? Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloque lá no Telegram, coloca no Classroom, ou a gente também tira na sala de aula, tá bom? Então, até o próximo vídeo.